A Rede Globo pode ser fechada? Existe mecanismo legal que autorize o presidente da República a cassar a concessão de uma rede do tamanho e com o poder da Rede Globo? Pois saiba que isso poderá acontecer dia 21 de abril. 21 de abril de 2020. Esta data vai ficar marcada na história do Brasil como o dia em que um presidente da República determinou o fechamento de atividades de uma emissora de televisão. Na verdade, várias emissoras que integram o conglomerado da Rede Globo, as de propriedade da família Marinho. Isso não acontece ao acaso. Isto tem motivos reais e concretos. A Rede Globo, desde o primeiro dia em que Bolsonaro se lançou candidato a presidente da República, ela se postou do outro lado. Se postou como adversária de um candidato de direita, que era e é a posição de Jair Bolsonaro. E, desde o momento em que sua candidatura foi colocada nas ruas e a população começou a se manifestar favoravelmente ao capitão, a Rede Globo, por seus jornalistas, abriu uma guerra de informação contra Bolsonaro. Qualquer movimento, qualquer gesto de Bolsonaro era recebido pela Rede Globo como um fato capaz de deslustrar a sua candidatura. E Bolsonaro, na medida em que via seu nome estampado na capa do jornal ou nas telas da televisão de maneira depreciativa, começava a ver ali o seu grande adversário. Bolsonaro abriu mão de enfrentar Lula para ter na Rede Globo o local onde ele encontrava ressonância às suas manifestações e à sua postura. E a Rede Globo apostou que desqualificaria Bolsonaro a ponto de tirá-lo do certame. Mas como a Rede Globo tem um problema de relação com a população brasileira, a Rede Globo, que sempre esteve ao lado do governo petista de Lula e de Dilma, viu nos apoiadores de Bolsonaro não seus tradicionais espectadores, mas sim um grupo enorme de brasileiros que se tornava ao longo do tempo e que se tornou ao longo do tempo dissensores da Rede Globo pela forma com que ela vinha entrando na casa das pessoas e desmantelando as famílias, trazendo para o horário nobre da televisão brasileira coisas que as crianças teriam que ser tiradas da sala. E exatamente nesse ponto entrava Bolsonaro com o discurso da família, com o discurso evangélico, com o discurso cristão e principalmente de manutenção dos principados da sociedade brasileira, dos princípios que norteavam o comportamento da sociedade brasileira. E Bolsonaro sentenciou a Globo: se eu me eleger, eu vou revisar a concessão do Canal dos Marinhos. Que, por sinal, não são estranhos aos militares, já que em 64, Roberto Marinho estampou na capa de O Globo um editorial a favor da Revolução, a favor dos militares em 64. Manifestação essa que foi repudiada por seus filhos tão logo Roberto Marinho morreu. Porque naquele momento os marinhos precisavam muito das verbas da Rede Globo. A Fundação Roberto Marinho tinha do governo petista sua principal fonte. O Criança Esperança tinha patrocínio do Banco do Brasil e da Caixa Federal. E isso fazia com que, naturalmente, a população prestasse atenção neste conluio PT e Rede Globo. E no medo de perder os grandes patrocínios. Então, era melhor apoiar o PT, apoiar Lula, do que fazer aventura com um capitão que dizia que não permitiria mais isso, que revisaria a Lei Rouanet, que revisaria todas as relações do governo com a Globo.
E a Globo insistiu, e a Globo foi para cima, e a Globo criticou, e a Globo desqualificou, e o Bolsonaro dizia, olha, vai chegar um momento que nós teremos a renovação da concessão. Mas as coisas se tornaram muito mais apimentadas ao longo do tempo. Nos últimos 2 meses, então, se Bolsonaro for do banheiro, a Rede Globo vai atrás e aumenta o volume do que Bolsonaro fez no banheiro. E é isso mesmo. A Rede Globo não consegue equilibrar seus noticiários, porque faz uma notícia e no final assina com uma crítica ao governo de Bolsonaro, a ponto de apoiar claramente a posição dos governadores, que é contra o que diz a Constituição. Parece que a Rede Globo quer fazer a revolução dos governadores. E é isso que Bolsonaro e seus ministros falam o tempo todo. E hoje surgiu a informação, e eu preservo a fonte, de que a data do deadline da Rede Globo está definida. 21 de abril de 2020. Alguém vai correr e vai dizer, não pode, isso é inconstitucional, vai calar a imprensa. Não. O que o Bolsonaro vai fazer é suspender a concessão dada à Rede Globo. Os outros canais funcionarão normalmente, os jornais da própria empresa Globo continuarão rodando jornais, sites, canal de cabo. Não, a concessão pública da Rede Globo. Mas isso é uma violência à democracia. Violência à democracia? O Bolsonaro não entende dessa forma. O Bolsonaro reclama o tempo todo que a Rede Globo age de forma antidemocrática. Então, o Cristal Vox, na tarde desse domingo de Páscoa, início da noite, chama a atenção para o dia 21 de abril de 2020. Vocês vão me perguntar assim, mas você acredita que Bolsonaro possa fazer isso? E eu respondo com várias perguntas. Você acreditava que o Bolsonaro pudesse vencer a eleição? Você acreditava que o Bolsonaro conseguisse passar o 6º mês de mandato? Porque foi o prazo que o Fernando Henrique deu. Vocês acreditam que o Bolsonaro possa vencer essa jornada infeliz para os brasileiros do coronavírus? Vocês imaginam que o Bolsonaro poderá chegar ao fim do mandato? Quem é que imaginava que os militares voltariam a coordenar o governo brasileiro? A Rede Globo fez muita crítica aos militares. A Rede Globo também desqualificou os militares. A Rede Globo abriu espaços enormes para os críticos dos militares. E agora a Rede Globo procura uma forma de agradar o Braga Neto, o Azevedo, o Ramos e tantos outros generais que estão no entorno de Bolsonaro. Não se está falando de autogolpe, não se está falando de golpe de Estado, se está falando de coisa real. Fechar a Rede Globo não será um golpe de Estado. Fechar a Rede Globo não será um autogolpe. Será um problema de disputa de poder que já existe no Brasil, entre o poder legislativo, judiciário e executivo. Porque o isolamento de Bolsonaro, ele vem se dando na medida em que ministros do Supremo Tribunal Federal, não se utilizando do plenário, do conjunto do Supremo, e sim de decisões monocráticas, vem esvaziando o governo, vem enfraquecendo o governo. E você assiste o Rodrigo Maia e o Alcolumbre falando pelo colegiado do Congresso Nacional. Bolsonaro vai tomar uma decisão isolada, que está na lei. Cabe ao presidente conceder e assinar o ato de concessão de um grupo de comunicação. Ele vai estar no papel. Agora, podem ter certeza que isso não será feito na paz, não será feito na harmonia, não será feito assim, de repente todo mundo vai comportar. Mas o que mais me deixa curioso é o comportamento que tomarão os petistas, que a vida inteira criticaram a Rede Globo,
que desmereceram a Rede Globo de mentirinha. Eu quero ver qual será o comportamento deles. Porque o do Bolsonaro, a gente vai ver dia 21 de abril de 2020. E não é só a Rede Globo. Alguns que gostam de luz, que eu fiz de propósito aqui, que nem mariposa, que gostam de estar na frente das câmeras, também terão suas cabeças cortadas. Boa noite, boa semana a todos.